Bora reagir a esse vídeo que eu vi essa semana. Eu achei muito interessante o assunto e foi postado por esse canal SP nas Alturas, que tem umas críticas muito legais a respeito de cidade e arquitetura. Vamos conhecer hoje o prédio mais antigo do Vale do Anhangabaú. Mesmo depois de uma reforma milionária, ele continua vazio. Este é o prédio mais antigo de todo o Anhangabaú. Primeiro ponto já, gente, eu não conhecia esse prédio, que vergonha, né? Mas eu não moro em São Paulo, mas já estive algumas vezes no Anhangabaú especificamente, conheço ali a região onde tem o Shopping Light, a região do teatro, mas por algum motivo eu não passei na frente dele, ou se passei eu não olhei. Coração do centro de São Paulo, o Vale, que liga o Centro Velho ao Centro Novo. O Palácio dos Correios é mais antigo que o prédio da Prefeitura, que o Martinelli ali perto, que o edifício que abriga o Shopping Light. E foi aberto 15 anos antes do atual Viaduto do Chá. O único mais antigo em toda a vizinhança é o Teatro Municipal. Aliás, foi projetado pelo mesmo arquiteto, o italiano Domiziano Rossi, um imigrante aqui em São Paulo que trabalhava para o escritório Ramos de Azevedo. Ah, sim, ele está falando aqui, esse arquiteto, a gente sempre ouviu falar, né, que o arquiteto responsável pelo Teatro São Paulo é o Ramos de Azevedo, mas na verdade era um escritório, né, que tinha vários arquitetos, por isso que ele falou que o arquiteto responsável do projeto desse prédio do Correio também é o do teatro. Esse arquiteto também é um dos autores do projeto da Pinacoteca. O Palácio dos Correios foi inaugurado em 1922, mas seu centenário passou batido. Você soube de alguma comemoração especial? Nem eu. Não soube, não sabia nem da existência do prédio, muito menos de alguma comemoração. Dos 15 mil metros quadrados do prédio, mais de 12 mil estão sem uso. Gente, 15 mil metros quadrados é coisa pra caramba, eu não sei se vocês têm ideia, mas é muito grande, é muito espaço. Vazios. Tinha um pequeno museu dedicado aos Correios que fechou em setembro do ano passado. E um centro cultural, modo de dizer, que não funciona em horário de trabalhador. Em tese, só de segunda a sexta-feira, das 10 às 17. Olha isso, gente. Um centro cultural que funciona de segunda a sexta, das 10 às 17. Super acessível, né? Mas nesta semana eu já tentei visitar alguma exposição e dizem que não tem nada. Alguém precisa avisar o site dos Correios que diz que tem exposição ali. Mas os seguranças dizem que está tudo fechado. Quando se fala dos limitadíssimos usos do Vale do Anhangabaú, antes e depois da reforma, ignora-se a responsabilidade de todos os prédios ao redor. A maioria é um túmulo do samba e da ativação. Tirando a grande pista de skate e o aluguel para shows, sobra pouco. Gente, ele está falando da reforma aqui sobre o Vale do Anhangabaú. Para quem não conhece, o Vale do Anhangabaú era isso daqui antes. Vou mostrar para vocês, mas era um vale mesmo, né? Antigamente era um vale, então passava um rio ali, aí depois sofreu algumas reformas para ser transformado nisso que tem essa cara de praça. E essa última reforma que foi a mais polêmica, que foi que transformou ele nesse gigantesco piso seco, né? Seco não, porque colocaram algumas fontezinhas de água bem questionáveis, com luz RGB, mas que descaracterizou o espaço como praça. Hoje ele tem esse aspecto todo de cimento e fica mais como uma área livre, mas não tem árvore nenhuma. Então é como se fosse um grande espaço para show mesmo. Eu não consigo enxergar outro tipo de viabilidade para um espaço desse aqui. Foi muito polêmico, se eu não me engano foi agora em 2020. É uma obra que deu muita treta assim, no meio arquitetônico. Muita gente defendendo, outras pessoas criticando, né? Então, só para vocês terem ideia, isso aqui, o que era o Vale e o que ele virou. Neste palácio foram prometidos, nos últimos 25 anos, 2 cinemas, um auditório, restaurante, café, casa de chá e um longo etc.
Depois de uma longa e milionária reforma, entregue em 2013, há 11 anos, portanto, tudo foi engavetado. Fora esse pequeno centro cultural que, na prática, mal abre. Então, realmente, pelas imagens, a gente vê que está bem reformado para um prédio de 1922, né? Ele realmente está bem novo. Então, houve essa reforma que ele falou que foi em 2013, né? Mas o uso mesmo não está ocorrendo. Em abril do ano passado, a prefeitura anunciou que instalaria aqui um centro de monitoramento 24 horas da cidade e um centro olímpico nos fundos do terreno e até uma sala de games. O prefeito Ricardo Nunes até falou que já estava negociando com o governo Lula a cessão do imóvel. Bem, seria mais uma repartição pública, mas nem isso saiu. Sem barulho, o tal centro de monitoramento foi inaugurado em um prédio bem menor, lá na rua 15 de novembro. O desperdício deste espaço vai continuar por um bom tempo. E por que falar agora do Palácio dos Correios? Não é só por ser um grande patrimônio histórico desperdiçado, mas porque estamos em plena eleição municipal. E durante a campanha temos que perguntar o que fazer com tanta propriedade federal e estadual, especialmente no centro, sem uso. São Paulo tem, né, não só uma questão de propriedades federais e estaduais sem uso no centro, mas também de propriedades privadas. Isso é um ponto importante que precisa ser levado em consideração. Tem algumas pesquisas que falam da quantidade de imóveis vazios no centro de São Paulo. Vamos ver se tem esse número aproximado. De acordo com o censo, 20% dos imóveis estão desocupados, o que equivale a 1 em cada 5 domicílios. Em números absolutos, são 58,7 mil imóveis residenciais desocupados. Isso aqui é sobre centro, gente. Ou não? Aquilo ali, essa informação é só sobre a região do centro. Então, vocês imaginem, e aqui ele está somando tudo, provavelmente, né? O privado, mas os públicos não, né? Os estaduais e federais. Um prefeito esperto tem que saber negociar e tentar ativar esses espaços. Espera aí que eu vou dar alguns exemplos ainda neste programa. Alguns candidatos a prefeito estão ameaçando cancelar várias concessões. Eles ficam muito irritados quando tem uma concessão para iniciativa privada, quando tem uma privatização, quando algum empresário quer investir num bem público aí em mau estado. Mas quando o governo, o poder público, escanteia imóveis ou grandes bens públicos, não falam nada, se calam. É sobre... Para quem não entendeu muito bem, o que ele está querendo dizer é que a privatização do imóvel, né, é quando uma iniciativa privada, uma pessoa que é dona de uma empresa, ela tem a concessão para cuidar do imóvel e tocar a gestão dele dali para frente. Então, a gestão é passada, né, em forma de concessão para uma empresa ou uma instituição privada. E aí, essa instituição é que fica responsável por fazer a gestão, cuidar, enfim, gerir o prédio para que ele tenha ocupação. A gente mostrou algumas situações nos últimos vídeos das viagens que a gente fez para Poços de Calda, vários parques que foram privatizados. Então, esses parques privatizados são parques que eram da iniciativa pública, mas por algum motivo o governo não estava conseguindo cuidar, né? O governo municipal, lá no caso, não tinha condições de manter aquelas estruturas, né? E aí passa para a iniciativa privada, só que a iniciativa privada precisa ter lucro para poder fazer a coisa funcionar, óbvio. Então, quando você privatiza um bem, é muito provável que o acesso a ele vai passar a ser cobrado ou, de alguma forma, vai existir alguma atividade comercial dentro dele para que se justifique a ocupação, né, a concessão, porque iniciativa privada precisa haver lucro. Não faz sentido para uma empresa gerir um prédio dessa magnitude sem nenhum tipo de retorno.
justamente essas tchutchucas das estatais, que vai ser o tema hoje deste programa no São Paulo nas Alturas, e tratar um pouco do gigante do Anhangabaú. Muito político se cala quando não há uso nem função social da propriedade, quando o imóvel é do poder público. Estranho, não? E antes que alguém me acuse de ser privatista, porém, não existe maior privatista que a pessoa que está no governo e não consegue dar uso ao seu próprio patrimônio. Não... Aqui ele tem um ponto, gente. Porque muito se discute sobre privatização de coisas estatais, né, federais. Olha o que acontece nesse caso. Se algo é estatal e não está sendo dado o uso que deveria ser dado para aquele prédio, o destino correto, não está tendo acesso, ele está privatizando da mesma maneira o acesso, né? Então não adianta a gente ter um bem público que é de acesso teoricamente público, mas que ele não funciona. Então não adianta você ter um prédio desse, como está nessa situação hoje, que é da prefeitura ou de uma estatal, e ele não está funcionando, não está cumprindo a sua função social. E quando ele fala de cumprir a função social, é o que está na legislação, né? Então a gente tem leis que regem o uso e a ocupação de imóveis e segue uma série de regras que deveria valer pelo menos, para imóveis privados e também para imóveis estatais. Não tem ideias, não tem agilidade, não consegue driblar a burocracia. E este canal, felizmente, pode apontar erros e vexames da iniciativa privada, que continua construindo monstrões, mas também aponta erros, seja dos políticos bolsonaristas ou dos petistas. E os petistas já tiveram várias oportunidades de usar este Palácio dos Correios, e até agora nada. A novela de se dar novos usos a este palácio é longa. Nos anos 70, os Correios passaram a transferir departamentos daqui a outros prédios, e nos anos 90 só tinha... Aí já é um ponto que eu não consigo entender. Se alguém souber o motivo, conta aí para mim nos comentários. Por que é que o Correio passou a sair, desocupar esse espaço que é gigantesco, que cabe à gestão, provavelmente, do Correio do país inteiro, caberia dentro desse prédio, e aí ele passa a ocupar e pagar, né, alugar outras áreas, tendo um prédio próprio? Acho um pouco estranho. É sobrado agência no térreo. Em 1996, houve um concurso de arquitetura para se escolher um projeto para, adivinhem, fazer um centro cultural aqui. O prêmio saiu em 97 para o escritório Una Arquitetos, e a ideia era ocupar os 5 andares. Pela entrada da São João, haveria restaurante, salão de chá e o foyer de um grande teatro. No Beco do Piolim, ali na lateral, haveria uma praça coberta, elevada, com um teatro. Ainda haveria biblioteca e 2 cinemas. Mais de 50 profissionais trabalharam no projeto, que começou no segundo mandato do então presidente Fernando Henrique Cardoso, continuou pelo governo Lula. E a partir de 2008, entre escândalos de corrupção nos Correios e outras prioridades, o projeto foi sendo alterado, e até sobrou esse piso de padaria barato aqui no saguão. Gente, não tem coisa que mais me deixa triste e com raiva do que ver quando uma equipe de arquiteto, de engenheiro, enfim, de artistas que se dedicam para um projeto e ele não sai do papel. Vocês viram ali nas imagens o tamanho das maquetes, as representações. Isso é muita gente envolvida e empenhada, que deve ter estudado a história do prédio, deve ter entendido seus usos ao longo do tempo, deve ter tentado compreender o objetivo de como ele ia agora se colocar na cidade, né, num outro panorama, numa outra época. E, de repente, tudo vai para o lixo. Isso me revolta demais. Só 15 anos depois do concurso, em 2013, no governo da presidente Dilma Rousseff, esse espaço foi reinaugurado.
Mas todo vazio, as promessas aí de restaurante, cinema, teatro não saíram do papel. Temer não mudou nada e o presidente Jair Bolsonaro, que dizia que ia privatizar os Correios, também não conseguiu, manteve tudo como estava. E assim, 11 anos depois da inauguração, o prédio continua vazio. Prédio público ocioso não causa comoção. Não tem laboratório obscuro de urbanismo fazendo visitas para se queixar do restauro, da reforma ou do uso. E nem os urbanistas mais pop de São Paulo, que parece que só se preocupam com política partidária ou com seus dogmas ideológicos. Então se calam diante desse desperdício. Eu já temo os protestos violentos do sofá de casa ou da esteira da academia dos nossos militantes se esse prédio fosse leiloado ou virasse alguma coisa que não fosse museu. Mas acredite, há opções. No Rio de Janeiro aconteceu algo diferente. O governo federal era dono do primeiro grande arranha-céu da cidade, o edifício à noite. Esse prédio é muito bonito e acho que ele vai contar agora o que vai acontecer com ele. Não sei, para quem já foi no Rio de Janeiro deve conhecer. Fica bem em frente onde é o Museu do Amanhã. 1929. Com 22 andares, já abrigou jornal, rádios, escritórios, mas estava vazio desde 2012. O governo federal tinha prometido fazer ali o Museu do Rádio. Ideia que não pegou. Em plena Praça Mauá, a metros do Museu do Amanhã, o prefeito Eduardo Paes achava que deveria virar residencial e negociou com o presidente Lula no ano passado. Prestem atenção nessa informação. Foi uma iniciativa que partiu da prefeitura. Olha que legal. O governo, então, vendeu o prédio para a prefeitura por 28 milhões de reais em março do ano passado e Paes fez um leilão apenas 4 meses depois e vendeu por 36 milhões. A ideia não era ter lucro, era apenas fazer o prédio girar. Olha que legal isso, gente. O prédio, na situação que ele se encontrava, muito pouco provável que a iniciativa privada ia ter algum tipo de interesse em assumir um negócio desse e tocar, né? Porque, como eu estava dizendo, a iniciativa privada visa lucro, precisa adquirir alguma coisa que faça sentido para ela. E aí, como a prefeitura identificou esse problema, a prefeitura comprou e depois leiloou. Então, a prefeitura meio que só pegou a coisa para fazer ela girar, para ela ver, né? Ela mostrou para a iniciativa privada que ela estava comprando a ideia antes. Isso é genial e é ponto para o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. A promessa agora é que o prédio tenha mais de 400 apartamentos. E acredite, ninguém morreu por não ter sido aberto o Museu do Rádio. Essa região, gente, para quem já esteve no Rio de Janeiro, é uma região incrível e que está passando por muita transformação. Na frente desse prédio passava a Avenida Perimetral do Rio de Janeiro e que foi demolida para dar espaço para uma nova área que eles chamam de Porto Maravilha. Essa área está contemplando novos projetos de habitação, novas praças, novos espaços. Então ali você tem tanto o Museu do Amanhã, você está próximo também da Cinelândia, do Centro Cultural Banco do Brasil, ali também tem o Museu de Arte do Rio de Janeiro, também está ali, o MAM. Então é tudo muito pertinho, o Aquarrio, a Roda Gigante do Rio de Janeiro, e é uma área que está ficando totalmente com novas ocupações. Para quem já foi no Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando, ainda não é ocupada como deveria ser, então você vê durante o dia e principalmente à noite, muitas áreas ali ainda são vazias de fluxo de pessoas, mas você já vê que existem essas iniciativas de ocupação muito fortes, tanto em novos projetos de habitação, quanto também da parte comercial que está voltando a se aproximar dessa região, que era uma região que, no princípio, no Rio de Janeiro, era o porto de entrada mesmo. E se esses 400 apartamentos forem ocupados, a região bastante morta à noite vai ter mais movimento. E aqui, na frente do Museu do Amanhã e do edifício à noite, a gente tem o VLT, que
passa pelo centro do Rio de Janeiro. Para quem já esteve no Rio, viu que é um transporte bem legal, apesar da malha dele cobrir uma área pequena, né? É uma parcela bem pequena ali do centro, mas às vezes você olha aquilo ali e você fala, meu Deus, eu não estou no Brasil, porque é bem diferente para quem nunca viu um VLT. E Londres, de forma mais ousada ainda, decidiu vender o antigo edifício do escritório da guerra, vizinho ao Ministério. Eu vi isso esses dias, um vlog de 2 viajantes que se hospedaram nesse prédio. É muito bacana, acho que ele vai comentar aqui. Ministério da Defesa e usado por Winston Churchill. Sim, o QG, que decidiu a participação britânica na Primeira e na Segunda Guerra. Não é pouca coisa. Um prédio de 7 andares, de 1906. Já estava vazio há algum tempo. Em vez de criarem o enésimo museu no centro de Londres, o governo vendeu em 2016. Ele está falando ali o enésimo museu de Londres, gente, porque Londres deve ter muito museu. Vamos ver se a gente acha aqui. Quantos museus tem Londres? Londres tem mais de 200 museus e 800 galerias de arte. É muita coisa para o nosso padrão Brasil. Realmente, é por isso que ele está falando assim, não é que ele está desmerecendo, né, os museus, mas ele está dizendo que ali, ao invés de construir mais um museu, foi outro tipo de destino. A localização não poderia ser mais nobre. Do lado da entrada oficial do Palácio de Buckingham e a 2 quadras da residência oficial do primeiro-ministro, o número 10 da Downing Street. Mas tinha 1.000 salas e 4 quilômetros de corredores. Gente, 1.000 salas em um prédio. 1.000 salas. Vocês têm ideia do que é isso? Que tipo de uso você consegue dar para um espaço que tem 1.000 salas? O leilão foi um sucesso. Foi vendido pelo equivalente a quase 2,5 bilhões de reais. E passou por um restauro que levou 8 anos e que consumiu outros 7 bilhões de reais. O prédio tombado, com esta fachada em estilo eduardiano barroco, virou um hotel de luxo, o primeiro da rede Raffles em Londres, com 125 quartos. Ali também já está funcionando o primeiro spa da marca Guerlain em Londres, e 9 restaurantes, 3 bares, inclusive na cobertura. Ian Fleming. O prédio é lindo, gente, mas presta atenção nisso. É uma frase que vocês já devem ter visto. O brasileiro sai do Brasil para poder consumir cultura e arte em outro país e não valoriza o que ele tem aqui dentro. Prestem atenção nos detalhes desse prédio e comparem com o prédio que ele está mostrando lá do Correio. Guardadas as devidas proporções, não perde em nada. O prédio do Correio não perde em nada para isso daqui. Trabalhou nesse prédio para se inspirar no personagem James Bond que ele criou, o agente 007. Depois de 120 anos fechado ao público, agora o velho escritório de guerra vai ter visitas guiadas, aliás, todos os ingressos esgotados. Prestem atenção nessa informação também. 120 anos depois de fechado ao público, gente. O prédio dos Correios fez agora 100 anos. 100 anos de história. Esse daqui só fechado para o público já está 120. Olha aí também as proporções de história mesmo, né? De data, de idade de cada prédio. Até o final do ano e um salão de festas disputado para casamentos e eventos corporativos. Então muita gente vai conhecer esse espaço, porque o inglês valoriza esses prédios históricos. Não precisa virar museu, como é a regra aqui no Brasil e também na Argentina. Interessantíssimo isso, gente. Ele está querendo dizer que não precisa virar museu para ser patrimônio histórico. A gente tem mesmo no Brasil uma concepção muito encaixotada de como o patrimônio conversa com a nossa existência contemporânea, né? Então, sempre quando a gente fala no Brasil em patrimônio histórico, na hora a gente já tem a ideia de projetos que são para fins públicos, mas não é sempre assim e não precisa ser assim.
Tem alguns exemplos já em São Paulo, eu acho que eu posso trazer em um outro vídeo, de alguns locais que eram históricos e hoje foram adquiridos pela iniciativa privada e viraram outra coisa que não é pública, e que continuam valorizando a história e o patrimônio. Então, isso daqui é um ponto muito importante. Aliás, o grande Palácio dos Correios em Buenos Aires virou um museu, aí desejo da presidente Cristina Kirchner, para imortalizar o nome do falecido marido dela. É uma mistura aí de uso cultural / nepotismo. Cristina Kirchner gastou o equivalente a 700 milhões de dólares para o Centro Cultural Kirchner. Criou uma sala de concertos ali de quase 2.000 lugares, chamada de Baleia Azul, pelo seu formato. Tem 50 salas de exposições. Obviamente não há acervo nem programação para um prédio tão imenso. Pouco tempo depois da inauguração, depois da obra ter custado... Realmente o trabalho, não sei se passou por algum tipo de restauro, se essas intervenções, né, de lustre, de guarda-corpo são intervenções ou são da época, mas muito lindo o projeto, hein? 6 vezes mais do que previsto, já estava em boa parte vazio. O atual presidente, Javier Milei, já disse que vai mudar o nome do elefante branco. País pobre sempre gosta de comprovar que a pobreza não é à toa. Ainda há várias alternativas para dar alguma vida ao Palácio dos Correios no Anhangabaú. Aliás, a estatal está leiloando neste momento vários imóveis em estados como Minas, Bahia, Pernambuco, entre outros. E não estão rolando protestos aí por privatização nem nada. Então, vamos pensar, talvez esse prédio possa virar um residencial, sim, com apartamentos pouco convencionais como lofts. Mas o meu desejo, ou sonho mesmo, é que uma dessas empresas de tecnologia, gigantes que se dizem moderninhas, mas que estão em prédios ultra caretas da Faria Lima, viessem para cá. Na Faria Lima tem as principais empresas de tecnologia do Brasil e do mundo, né? Não as sedes, mas as filiais que são espalhadas. As do Brasil, grande parte está na região da Faria Lima, né? E o que ele está dizendo é isso, se essas empresas adotassem, né, essa coisa de ir para a região do centro, você tem diversos ganhos, porque são prédios imensos, então tem a capacidade de caber muita gente, e além disso você ganha também questões de mobilidade. Não sei se ele vai comentar, vamos ver. Facebook, um Google, Uber e tantas outras, em torres genéricas, espelhadas, em lugares que não têm essa vitalidade do centro de São Paulo. Seria uma declaração de amor a São Paulo e uma demonstração de coerência, sustentabilidade, seus funcionários chegando de metrô na porta da empresa e tendo botecos, restaurantes e mais movimento no Anhangabaú. Imagina uma dessas empresas... Gente, eu acho engraçado essas aguinhas pulando no Vale do Anhangabaú. Eu tenho muitas críticas a respeito disso, mas não vou falar agora. As gigantes do Vale do Silício trazendo centenas de funcionários para cá, que poderiam até andar de skate nas horas vagas. Para isso acontecer, precisamos de um prefeito pouco previsível, ambicioso e que trabalhe nos bastidores, sem estar amarrado a dogmas. É o que o centro de São Paulo implora. É isso aí então, galera que vota em São Paulo. Eu acho que esse vídeo é principalmente para vocês. Ele trouxe um exemplo do prédio dos Correios, mas é lógico que tem mais milhares de exemplos só na cidade de São Paulo, não tenho dúvida disso. Mas é um vídeo muito interessante que faz a gente pensar. Então, se você gostou, deixa um comentário aqui sobre o que você acha, qual a sua opinião sobre esse assunto. Tem que privatizar, tem que deixar estatal, mas criar algum tipo de regra, né, para uso, que tem uma data limite, alguma coisa nesse sentido. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Deixa aqui nos comentários e comenta também que outro tipo de vídeo vocês querem que eu reaja. Tchau, tchau e até a próxima!